A diretora de Recursos Hídricos da cidade de São Francisco, na Califórnia, esteve em um seminário da Firjan para compartilhar a experiência na gestão dos recursos hídricos em períodos de seca. Vamos acompanhar. Então, nós temos 3 frentes de ação para lidar com problemas de suprimento de água e também de secas. Então, primeiro é a economia, que a gente pede para a nossa população, que eles façam conservação de água com economia, sem desperdício. Depois, nós também melhoramos a nossa infraestrutura, que aí já é um investimento de capital para melhorarmos a nossa estrutura. E o terceiro é diversificar as fontes de água, para não termos só uma e ficarmos dependentes dela. Há mais de uma década estudamos a dessalinização, mas nós insistimos na conservação da água, na economia da população. Nós também estamos usando as águas residuais e também águas já servidas com propósito de água não potável, mas para ser usada para outros fins que não o ser humano beber. Lá eles estão fazendo o que a gente discute que deveria ser feito, né? Do que está ocorrendo na Califórnia, não só agora, mas já é um fenômeno de basicamente mais 2 décadas. Demonstra que não há como revogar uma tendência global de mudança climática. Há grupos que ainda resistem a essa ideia, infelizmente. O próprio ministro de Ciência e Tecnologia brasileiro é uma dessas pessoas que resiste, mas as evidências são muito fortes. E a mensagem é sempre a mesma. Quanto mais cedo você se preparar para essa adaptação, menor vai ser o custo. Nós temos uma vantagem aqui no Rio de Janeiro de sermos um estado com uma razoável dotação hídrica. Temos problemas mais específicos, especialmente ali região dos lagos, um pouco do noroeste, mas como um todo nós temos um suprimento hídrico bastante acima da média. E o que falta para começar? Falta vontade política, falta envolvimento dos grupos que tomam decisão para a implementação, por exemplo, dos comitês de bacia, que ainda engatinham, do marco de cobrança e monitoramento da água, envolvimento efetivo das empresas através de ações que vão além é que a gente chama de greenwashing, né? De apenas de imagens, ações concretas. E no nosso caso, dos países em desenvolvimento, o problema ainda é maior, que a população continua crescendo. Nós tínhamos 6 bilhões de habitantes em 2000, vamos ter mais de 9 bilhões de habitantes em 2050, mas a maioria desses 3 bilhões adicionais vai acontecer nos países em desenvolvimento. E onde a população cresce, a disponibilidade hídrica per capita diminui, claro. Então, nesses países, como é o nosso caso, esse problema é um problema mais grave ainda. É o que a gente observa na região metropolitana, quer dizer, tem uma super concentração, quase 75% da população do estado. Ao mesmo tempo, nós temos um grande esvaziamento demográfico na maior parte do território do estado do Rio de Janeiro. Nós temos um viés no estado do Rio de Janeiro que pensar que Rio de Janeiro é a cidade do Rio de Janeiro, que o campeonato estadual é o campeonato carioca. Eu, como sou fluminense, não sou carioca, eu percebo isso muito simples. Então, se a gente combinasse esses espaços vazios que nós temos, especialmente no Vale do Paraíba, onde você tem um esvaziamento demográfico, um esvaziamento econômico, pratica-se uma pecuária de baixíssima produtividade. Esses espaços são vocacionais para uma recuperação florestal que vai garantir esse suprimento onde você tem a demanda maior. Então, o Estado do Rio tem tudo. Aqui, em termos muito objetivos, na Alerj, existe um espaço para uma lei estadual de serviços ambientais justamente para lidar com essas questões, tanto na área urbana, na questão do reuso, na diferenciação, quanto na área rural, com a questão dos proprietários, induzindo eles a praticar a conservação florestal. Desde 2010 nós já temos uma lei de pagamento por serviços ambientais no Estado. A gente tem experiências em Varriçai já acontecendo, mas a regulamentação é que tem problemas. Perfeito. Porque ela não prevê, ela não organiza isso de forma a fazer com que isso aconteça de fato. Varriçai é um bom exemplo, porque é uma legislação municipal onde houve o quê? A identificação da receita. A gente só pode ter um sistema de pagamento por serviço ambiental se você tiver claramente definido de onde vem a receita.
Todas as experiências piloto mostram que, uma vez que a receita está disponibilizada, a grande resposta por parte dos proprietários rurais, das empresas, das áreas de serviço, da área urbana, da área residencial. Mas você precisa ter essa fonte. Você precisa ligar uma coisa com a outra através da cobrança pelo uso da água. Como isso é impopular, a gente capenga. A gente só diz o seguinte, no dia que tiver um recurso, a gente usará, mas como não tem um recurso, o sistema fica bloqueado. E a gente tem que acabar com essa visão do século XX, né? A gente já está no século XXI, galera, de que agricultura e meio ambiente são espaços antagônicos e não convergentes, ainda mais quando a gente fala de mudanças climáticas. Falando de agricultura também, eu acho que nesse espaço nós temos muito a melhorar, porque a agricultura, em média, no mundo, usa 70% da água, tá certo? E aqui no Brasil nós ainda temos métodos de irrigação para a agricultura que são muito antiquados, há uma perda muito grande. Existem métodos, alguns lugares do Brasil já adotaram, método que foi desenvolvido em Israel, de gotejamento controlado pelo computador na raiz das plantas. Isso faz com que haja uma redução muito grande do uso da água para a irrigação e dá uma maior disponibilidade para o uso da água, para o uso doméstico, quer dizer, dá uma segurança maior também. O senhor já está antecipando o tema do nosso próximo programa, que falará sobre financiamento para a agricultura sustentável. Mas enquanto a gente tem que fechar aqui o programa, acho que em síntese, né? A gente falou muito aqui dessa importância do pagamento por serviços ambientais, mas em relação a essa diversificação, por onde a gente começa também a pensar essa questão da diversificação? Olha, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ela tem uma alternativa muito clara que a cidade de São Paulo não tem, que seria a dessalinização da água do mar. Ela era cara, mas já baixou bastante o preço da dessalinização. E, por exemplo, para áreas como Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, que ainda recebem água lá da estação do Guandu, quer dizer, tem que ter uma grande adução até lá, seria perfeitamente possível se fazer uma estação de tratamento, que, aliás, Califórnia já fez também. A Califórnia construiu uma estação de tratamento de dessalinização. Então, isso daria uma outra alternativa para o abastecimento de água, uma outra fonte de abastecimento de água, aumentaria um pouco a nossa segurança do abastecimento de água. E eu acho que também pensar fontes de financiamento para isso é fundamental. Eu orientei uma dissertação de mestrado do Leonardo Bacher, lá no Instituto de Economia, mostrando que com uma pequena cobrança sobre o royalty que é recebido pelo petróleo que nós produzimos e que vai, em última instância, resultar no agravamento da mudança climática, nós teríamos como marcar um sistema desses de pagamento por serviços ambientais no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, as soluções são viáveis, nós ainda estamos numa zona onde o custo dessas mudanças é relativamente baixo. Esperamos fazer isso com sabedoria antes, porque quando a gente chegar numa situação crítica como é a situação da Califórnia hoje, o custo dessas soluções vai ser muito maior. E nós temos uma possibilidade de fazer isso com desenvolvimento, porque esse tipo de atividade, de economia verde, é empregadora, é geradora de renda, é geradora de tributo e de inovação. Então o Rio de Janeiro tem tudo para ser uma vocação, tem uma vocação natural para uma economia verde, ligando essas questões. Agora a gente tem que parar com a estratégia de avestruz enfiar a cabeça debaixo da terra e esperar. Não, reza para São Pedro que da próxima vez a gente consegue evitar. Porque agora a gente vai estar tendo que rezar para São Pedro e para São Paulo, né? Para São Paulo voltar a ter água. Bem, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, doutora Haroldo, obrigada, Cadu, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve para a gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o Fórum de Desenvolvimento rj@lerj.rj.gov.br. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente e indicar para os seus amigos pelo site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.